Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora e hoje aqui comigo no estúdio, Bianca Rodrigues, ela que é terapeuta e vai conversar com a gente sobre essa terapia inovadora que chegou em Piracicaba, que é o Body Talk. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Bianca, seja bem-vinda. Bom dia, Alessandra. Bianca, vamos começar explicando para o telespectador o que é o Body Talk. O Body Talk, numa tradução, seria o corpo fala, é isso? Isso. Tem alguma coisa a ver com aquele livro O Corpo Fala, dos gestos que a gente faz, que significa que a gente está querendo dizer uma outra coisa, ou isso não tem nada a ver? Não tem nada a ver com o livro, não. O Body Talk, ele é um sistema de saúde, ele é uma terapia mesmo, que ele vai fortalecer a sabedoria de cura do nosso próprio corpo. Uhum. Então, quando a gente nasce, o nosso corpo ele sabe exatamente o que fazer. Os nossos sistemas, os sistemas físicos, emocional e os energéticos, eles estão numa sincronia de comunicação. E conforme a gente vai vivendo no dia a dia os estresses, as nossas emoções, as nossas vivências, esses sistemas, eles vão se subcomunicando. Né? E aí que vem o que nós chamamos de desequilíbrio ou o sintoma, né? Porque hoje o sintoma a gente entende como a doença, mas ele é um sintoma de um corpo complexo, de vários sistemas. Quando você diz que o corpo já nasce com uma sabedoria, vamos dizer assim, ele sabe o que fazer, isso tem a ver com, por exemplo, muita gente fala assim, a pessoa quando engravida, a mulher quando engravida, ela vai saber como ser mãe. Tem a ver com esse tipo de coisa? Que a gente sempre sabe o que fazer quando alguma coisa acontece na vida da gente, nesse sentido, alguma mudança, ou às vezes você bate a mão, você dá um gemido porque aquilo é uma reação. São essas reações automáticas, vamos dizer assim, do nosso corpo, que é a sabedoria? Também, tudo isso faz parte da nossa sabedoria. Quando a gente come, por exemplo, quando a gente vê a comida ali, não só o nosso faro, a nossa boca, mas o nosso intestino, ele já está preparado. Por quê? Porque o nosso sentido se comunicou com o nosso aparelho digestivo. Essa comunicação fez com que o corpo se preparasse. No caso de ser mãe, por exemplo, nós temos memórias celulares que nós recebemos dos nossos pais. Isso é uma memória energética que diz essa informação, como também no nosso DNA. Mas essa informação ela não está só no DNA, ela também está em forma de vibração nos nossos corpos energéticos, porque nós não temos só o nosso corpo físico, nós temos os meridianos, que é a base da acupuntura, nós temos os chakras, e tudo isso funciona de forma integrada. Né? Não dá pra gente dizer que eu tô com uma dor no estômago e o meu meridiano do estômago não tem nada a ver com isso. É tudo integrado. Né? E o Body Talk, ele vai olhar para o ser humano como esse sistema integrado. Ele não vai pegar o seu sistema energético ou uma parte física somente. Ele vai integrar, fazer uma visualização do sistema, ver o que ele precisa comunicar melhor e aí gerar essa informação para o seu corpo. Então ele não trata apenas o corpo físico, vamos dizer assim. Não. Que tipos de situações a pessoa procuraria um tratamento como esse? É interessante isso, ele não trata só o corpo físico. O Body Talk, ele não trata a doença. Primeira coisa, ele não faz um diagnóstico, ele não é diagnóstico e ele não trata uma doença. A pessoa, ela vem com um sintoma, mas a terapia em si, ela vai ser direcionada para o sistema inteiro. E, consequentemente, no decorrer das sessões, como a pessoa mudou, automaticamente os sintomas vão mudar como um todo. Desde aquele sintoma físico até algum outro sintoma que ela tinha, que seja uma dificuldade de memorização ou até mesmo como lidar melhor com as coisas do dia a dia, né? Então, mas claro que existem no Body Talk técnicas que a gente vai tratar especificamente de sintomas, mas isso vem na sessão, porque em cada sessão a gente olha o corpo em nível de prioridade. Então você vem aqui comigo, eu tenho uma dor no estômago, mas a gente não vai lá e vai tratar a dor do estômago. Eu vou perguntar para o seu corpo o que é necessário comunicar primeiro.
Só um parênteses, quando você diz perguntar para o seu corpo, não sou eu que vou te dar uma resposta? Como que é? Como que você faz uma pergunta para o corpo e como é que o corpo responde alguma coisa para você? Boa pergunta. Então, o sistema, a mágica desse sistema é exatamente isso, que não sou eu, terapeuta, que vou dizer para você o que você precisa, né? O terapeuta, ele é treinado para fazer uma leitura do seu sistema. Então, através de feedback neuromuscular, eu tenho um protocolo onde tem algumas partes do seu corpo, órgãos, endócrinas, a parte de vivências, de memórias que você teve, parte energética, emocional, enfim. Onde eu vou perguntando, né? É necessário vincular o órgão com alguma parte do corpo ou com algum sistema chácrico, por exemplo. E aí, esse feedback neuromuscular, ele vai me dar um sim ou não. Mas é só um padrão de resposta, sim e não, que o terapeuta usa. E aí a gente vê em nível de prioridades. O que é prioridade para você? Às vezes a prioridade hoje não é assumir um sintoma, mas é você reorganizar uma situação no trabalho, por exemplo. Que pode ser um ponto gerador daquela situação. Por exemplo, uma pessoa, às vezes, ela manifestou uma dor no joelho, mas ela está com a parte da fisiologia fraca e ela está extremamente fazendo exercício em demasia. Então, se aquele sintoma desaparecer, pode ser que ele tenha um ataque cardíaco na esteira. Então, muitas vezes vai aparecer prioridades, ele ter consciência dessa relação do coração, para depois, naturalmente, ele poder tirar a dor no joelho. Só um exemplo. Mas ainda não ficou muito claro como que você faz essa pergunta. O corpo, você faz a pergunta e o corpo responde, mas assim, existe voz, você faz essa pergunta, eu sei o que você perguntaria para mim, por exemplo, para o meu corpo? Não, é mentalmente. Eu tenho um protocolo e vou fazendo essa pergunta mental. E vou fazendo, assim, da tendo o padrão da resposta. Exatamente, sim e não. Qual que é a base disso tudo, né? Você fala, daí, né? Você está fazendo telepatia? Não. Telepatia, você está fazendo vidência. Bom, é quase isso. Não entra nessa área do misticismo. Tudo no Body Talk ele tem uma explicação científica. As bases do Body Talk se repousam na física quântica. Então, quando eu estou em terapia com um paciente, estamos juntos, por exemplo, eu e você, né? Hoje eu estou aqui, você aqui, Alessandra, isso é uma visão de separação que os nossos sentidos observam. Mas se a gente vê em nível atômico, isso não é essa a realidade. A realidade é que nós estamos num sistema em comunicação. Meus átomos aqui, existe um átomo entre nós e os seus. E nós estamos em constante comunicação, né? Alguns chamam isso de entrelaçamento, o que acontece durante a terapia. E o terapeuta, ele vai ser treinado para utilizar a sabedoria dos dois hemisférios, direito e esquerdo. Né? O nosso hemisfério esquerdo, ele é o lógico, racional, e aí entra todo o meu estudo para saber sobre os sistemas. E o cérebro direito, ele é um intuitivo, que a gente chama, né? Então, quando a gente consegue ver com esses cérebros em comunicação, eu consigo visualizar além do que é lógico, matemático. Eu consigo usar a minha intuição na minha pergunta, né? E é esse o treinamento do terapeuta, que é a base tanto junto com o entrelaçamento, esse meu treinamento para conseguir observar o que esse entrelaçamento entre nós está querendo dizer. Muito complicado? É bem complicado, realmente é bem complexo. E a gente precisa traduzir isso de uma forma simples para que todo mundo possa entender. Você já ouviu aquele ditado? Quando uma borboleta bate uma asa, todo o universo sabe. Sim. Né? É esse princípio, porque tudo é informação.
esse movimento vai gerar uma ressonância, como tanto o meu ser como o seu estão transmitindo informações o tempo inteiro. E aí vem, então, esse diálogo com o corpo estabelecido entre terapeuta e paciente. É chamado paciente também? Depende, tem algumas pessoas que chamam paciente, outros clientes. Tem uma regra. Então, outros amigos. Também. As pessoas quando chegam para o atendimento no seu consultório, elas trazem que tipo de queixas? Porque o brasileiro tem, já com uma cultura do brasileiro, geralmente procurar algum tipo de tratamento ou terapia, ou até médico, quando já está com problema mesmo, não tem esse hábito para a qualidade de vida ainda, infelizmente, porque eu acredito que isso mudaria a nossa história, inclusive os gastos que o próprio governo tem com a saúde pública, né? Então, primeiro surgem as queixas, eu acredito. E assim, várias queixas, que tipo de sintomas que são os mais comuns? Geralmente o pessoal vai pro Body Talk, assim, eu já fiz de tudo. Tá. Nada deu certo, vamos ver se dá certo isso. Porque como é algo novo, energético, né? Realmente a gente consegue visualizar outros fatores em conjunto. Mas posso dar exemplos de dores crônicas, onde a pessoa já fez várias coisas e ela não consegue descobrir, vários tratamentos ela não consegue descobrir. Porque a dor, ela é um sintoma. Mas ela pode estar associado, por exemplo, a cargas emocionais paradas nos músculos, né? Ela pode estar associado com um processo de defesa, como esse exemplo que eu dei do joelho. Ela pode estar associado com uma consciência de sobrecarga na vida, onde os ombros, por exemplo, eles têm uma consciência da responsabilidade. Cada parte do corpo ele expressa uma consciência, ou seja, como a gente vê a vida, um aspecto da nossa vida. Por exemplo, quando a gente tem muitas responsabilidades, é possível que você sinta um peso físico nos ombros, até gerar uma dor. Então, se você toma um analgésico, aquele sintoma vai sumir. Mas a hora que passa, ele vai voltar. Se você fizer algum tipo de tratamento, pode ser que esse acúmulo saia do seu corpo, mas você ainda não teve a consciência de que você está tendo muita responsabilidade além daquilo que você consegue mesmo, na verdade, né? A gente poderia dizer que então é possível cuidar de fatores, situações que são geradas a partir do psicológico, de algum problema de âmbito emocional que gera um reflexo no físico. Sim. Então, mas porém, se a gente sabe também que existem as doenças físicas, né? Você parte do pressuposto de que todas as doenças são geradas a partir do psicológico? Não. E se isso for identificado no consultório, é possível também dar uma outra orientação? Porque eu digo assim, às vezes a gente tem alguém assistindo o programa e que vai procurar porque sente alguma dor física. Isso pode estar relacionado ao psicológico ou não. Pode. E isso é possível ser descoberto durante uma sessão? É possível. Se for necessário, para a sessão virar. Às vezes não é necessário descobrir, é só necessário alguns vínculos e naturalmente ele vai ter consciência da responsabilidade, pegando aquele caso, e as coisas vão se desenvolver ao longo do tempo. Mas quando, da mesma forma, onde eu identifico os vínculos, depois eu converso com a pessoa e automaticamente ela já veio com o feedback da vida dela, dizendo o que está acontecendo, né? Então, quando a gente vem, a gente nunca vai tratar uma doença ou um sintoma, sempre vai ver todo o panorama geral. E o Body Talk, ele é uma terapia complementar, ele não vai excluir nada, nenhuma outra terapia, porque vai potencializar as outras. Né? É importante você tratar com o médico, com o seu psicólogo, e o Body Talk ele vai dar um auxílio. Você não precisa fazer sessões, às vezes você não precisa fazer sessões semanais, você faz 1, 2, 3 semanais e depois espaça cada mês, isso vai depender de cada sessão. E o paciente sabe, você falou que tem uma conversa com o paciente,
como que é esse diálogo? A pessoa, ela sente assim, poxa, o que meu corpo está falando para ela, né? E aí, ela sabe na sessão qual conversa foi essa que você teve com o corpo dela? Claro, eu vou dizer para ela o que foi, eu não vou dizer em termos técnicos. Olha, você vinculou, né, sua timo com o seu chakra menor, enfim. Não vou usar termos técnicos, mas a gente vai, vamos dizer, vou dar um panorama geral sobre o que tá dizendo, né? Por exemplo, se eu vejo um órgão, tem lá coração, eu vou perguntar, porque a gente não vai necessariamente adivinhar, não é nada adivinho. Então a gente vai interagir, nós vamos interagir. Como é que tá seu coração? Você tá tendo algum problema? Tem alguma coisa? Tem algum sentimento forte no momento? Existe essa interação até durante a sessão. E as pessoas ficam surpresas com o que elas ouvem? Geralmente sim. Geralmente sim. Sabe aquela coisa quando, nossa, estava na cara e eu não via? Muitas vezes é esse estado, né? Como eu não vi isso antes? Por isso que eu digo que muitas vezes a maioria vem por um sintoma. Mas o Body Talk, ele não é necessariamente para você tratar algum sintoma. Muitas pessoas vêm com um processo de autoconhecimento. Porque sempre você vai estar elucidando melhor e fazendo com que essa sabedoria, a gente chama sabedoria inata. Eu falei sabedoria de cura, mas a gente chama de sabedoria inata. Ela funcione melhor. E aí sua vida vai ter uma outra visão. Esse desequilíbrio da sabedoria inata é provocado pelas vivências, seria isso? Também. Porque se a gente sabe o que fazer, por que o corpo não faz? O que eu estou dizendo? A gente sabe racionalmente. Tá. Isso que eu estou dizendo. A gente está tendo isso uma conversa racional. Isso não tem a ver com, por exemplo, o alimento que a gente come, se a gente bebe, se a gente não fuma. Não é exatamente isso. Tem a ver também. Tem a ver. Claro, se você se intoxica de álcool, por exemplo, o seu fígado, a função dele vai estar comprometida. A função dele não é só o metabolismo celular, de degradação de uma série de nutrientes, não. Na medicina chinesa, por exemplo, em termos dos corpos energéticos, ele é super importante. Ele é o general de todo o sistema. Então, ele vai prover como aquela energia vai se movimentar. E também, nos centros energéticos, o nosso movimento energético, ele tem os movimentos emocionais. Então, a raiva, por exemplo, o fígado, a matriz emocional do fígado, ela é a raiva, a irritação. Então, você não vai estar só prejudicando o seu sistema físico, mas você também vai ser uma pessoa muito mais irritada, você vai ser mais intolerante perante a vida. Isso também. Então, às vezes você fala, por que eu sou assim? Muitas vezes você está tendo um padrão de alimentação que está prejudicando esse movimento psíquico-emocional. É possível, sim. Pois é, essa sabedoria inata no consciente parte dessas atitudes que a gente reconhece. Eu acho que mais tem a ver com alimentação, com prática de exercício. E essa sabedoria inata que é inconsciente, assim, no nível de entendimento prático, vamos dizer assim, que não é algo que seja racional, algo que a gente não sente, na verdade, ou que sentia quando era pequenininho e aí depois foi esquecendo. Tá, eu vou trocar essas palavras consciente e inconsciente porque eles têm um significado um pouco diferenciado disso que a gente está falando. Mas existe o conhecimento racional do nosso intelecto. Nós estamos conversando aqui, né? Nós temos informações e isso a gente está entendendo cerebralmente. Mas as nossas células, elas também têm informações, né? Que não necessariamente o nosso intelecto, ele compreende. Então eu dou um exemplo assim, às vezes uma pessoa vem para mim e fala, nossa, eu gostaria de parar de fumar. Eu entendo que faz mal. Eu sei de tudo, já estudei tudo, mas não consigo, não vai. Por quê? Porque
que existem informações no seu sistema, existe o seu sistema bioquímico que está todo programado com aquela informação, né? Então precisa haver um trabalho, né, de gerar informações em nível celular. As células, elas têm a sua sabedoria, o seu conhecimento, mas elas não funcionam intelectualmente como o nosso cérebro. Né? Tá. Agora explica pra gente como é que é a sessão. A pessoa chega, ela fica sentada, ela fica deitada, como que acontece? Primeiro a gente vai ter uma conversa, né? Ela vai dizer como é que tá a vida dela e tudo mais. Ela vai deitar na maca, não necessariamente é necessário maca. A gente costuma fazer com maca para a pessoa ficar mais à vontade, mas ela pode sentar e nós vamos perguntar, fazer aquelas perguntas. Eu pego no braço dela, vou montando fórmulas, né? O Body Talk, ele trabalha com fórmulas, né? Como se fossem fractais, e essa informação, essa fórmula, ela vai ser implementada no seu sistema. Como que funciona essa implementação? Ela funciona por meio de simples toques. Então, eu gero uma fórmula, coloco essa fórmula num foco mental. O que seria essa fórmula? Essa fórmula são aqueles vínculos de comunicação que eu te disse. Tá. Então, vinculou o coração com o seu sistema, com o chakra. Seria uma sequência que você cria mentalmente? Não necessariamente sequência, imagine como uma teia. Tá, uma teia. E aí você imagina conexões entre isso que você determinou, que tem a ver com os órgãos e sentimentos. Todas essas conexões são feitas da pergunta. Nada sou eu que coloco. Tá. É tudo baseado no que o corpo nas respostas fala. Do corpo. Pode chegar em nível de DNA, por exemplo. Enfim. Tá. Gero essa fórmula e vou implementar no seu sistema. Como que eu vou gerar essa informação para o seu sistema? Eu vou dar alguns toques que vou gerar ondas de interferência, que a gente chama. E essas ondas de interferência vão estar carregadas com essa informação. Depois eu gero alguns toques no seu coração. Porque o coração, ele é como se fosse um segundo centro nervoso. Ele também tem uma rede neural. E no início até do Body Talk, o John, ele é o fundador, a gente ainda não falou. Inclusive, no segundo bloco, eu vou querer que você explique exatamente de onde surgiu tudo isso. É que a curiosidade é tanto para saber sobre a terapia que a gente pulou essa etapa. É verdade. Então, é como se essa fórmula, nos toques da cabeça, essa fórmula fosse passada para o seu sistema e no coração ela permanecesse, ela registrasse no seu sistema. É como, eu dou um exemplo, se você gera uma onda num lago, ela vai percorrer. E se aquilo, uma hora, ele vai dispersar e parar. Os toques no coração, eles representam como se aquela onda, ela permanecesse em vibração naquele sistema. Então é como se você aprendesse. Não é assim quando você gera uma informação nova, o nosso aprendizado intelectual normal. Eu aprendi uma coisa, você fala, nossa, se abriu um mundo novo, eu mudei. É a mesma lógica para células, só que não é em palavras. Através de vibrações. Bacana. Bom, esse papo está muito interessante, mas a gente vai poder continuar só depois do intervalo. Então fique com a gente, voltamos já. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos.
Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Em caso de elevação significativa no consumo em metros cúbicos sem justificativa, realize testes de vazamento nas instalações do seu imóvel. Feche bem as torneiras e o registro do chuveiro depois de usá-los. Evite lavar o carro com frequência e, quando lavar, utilize dispositivos de fechamento automático nas mangueiras. Ou use um balde. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar. Todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. De volta com o programa Opinião Agora, e hoje estou conversando com Bianca Rodrigues. Ela que é terapeuta, nós estamos falando sobre Body Talk. Bom, Bianca, a gente falou um pouquinho aí sobre como acontece a sessão e como são feitas as programações. Quanto tempo leva essa sessão? Uma sessão, ela pode durar de meia hora até uma hora, dependendo. Contando com bate-papo, geralmente vai aí uma meia hora, uma hora. Agora, só o processo da sessão mesmo é rápido, das implementações. E existem casos que o corpo quer ficar mudo, não quer falar nada, que é difícil, existe um bloqueio, vamos dizer assim? Existem casos, por exemplo, onde a pessoa, ela não é prioridade o Body Talk para ela naquele momento. Né? A gente já teve casos onde, porque sempre quando a gente vai começar, a gente pergunta, o Body Talk é prioridade agora? No geral, sim, porque se a pessoa ela já está lá, ela está disponível, comumente assim. Mas pode ser que o terapeuta que esteja aplicando, ele tenha alguma outra técnica, onde é necessário fazer antes, onde é necessário fazer naquele momento, naquela sessão, ou a gente pode mandar ela para algum outro terapia. O Body Talk, às vezes, ele pode vir para dizer que é necessário ela ir procurar um cardiologista, por exemplo. Nossa, que interessante isso. É possível. Bom, queria que você contasse um pouquinho sobre a origem, né, que a gente no começo do programa não falou. De onde vem o Body Talk? O Body Talk ele surgiu na Austrália, com o Joe Valentine. Ele foi muitos anos acupunturista, naturopata, filósofo, até teólogo, né? Fez de tudo um pouco. Foi muito tempo professor da Universidade de Brisbane, na Austrália. E ele pegou vários sistemas e fez o Body Talk. Ele surgiu mesmo no momento onde o John ele estava com uma doença. Né? E já estudando os vários sistemas que ele viu, nada funcionava. Foi aí que ele fez a primeira técnica do Body Talk, que é a química do corpo, onde ele na época ele colocava sangue no umbigo e aí o centro energético detectava os anticorpos ou o que o corpo precisava movimentar. E foi através dessa técnica que ele se curou e aí ele montou todo o sistema baseado nesse princípio de perguntar para o corpo o que é necessário. E qual que é a presença do Body Talk no mundo hoje? O Body Talk ele já está em mais de 30 países, né? Inclusive no Brasil ele chegou em 2003, mas ele ficou restrito a Brasília e Rio de Janeiro. A partir de 2010, 2011, ele veio
com um instrutor para São Paulo. Então, nós temos um instrutor no Brasil de cursos avançados e um instrutor de um curso acesso, que é um curso mais simples para as pessoas aprenderem a fazer algumas técnicas do dia a dia. E eu estou trazendo para Piracicaba agora, eu sou a primeira terapeuta aqui da cidade e única por enquanto. Né? A ideia é disseminar esse sistema no interior de São Paulo. Nossa, que ótimo. Agora fala um pouquinho sobre a sua formação, porque você tem um conhecimento que a gente observa que vai um pouco além do terapeuta, em respeito a todos os terapeutas, mas enfim, tem que ter um conhecimento de anatomia, a gente percebe que tem algo além do conhecimento simples da técnica, quando você conta pra gente sobre a técnica. Sim, é importante que o terapeuta ele tenha conhecimento de várias áreas, mas isso a formação vai dar se caso a pessoa ela entre na formação de Body Talk. Mas eu sou bióloga, né, fiz mestrado na parte de bioquímica, estudei muito microsistemas celulares. Depois eu fui para estudar a medicina chinesa, os sistemas energéticos, e foi aí que eu conheci o Body Talk. E agora aplicar E agora só o Body Talk. Eu utilizo algumas técnicas como o reiki, a auriculoterapia, mas isso para ajudar o Body Talk dentro do processo. Para complementar, complementar. Quando o corpo sinaliza que precisa de outra coisa que não o Body Talk naquele momento. Ou, por exemplo, numa sessão, você tem uma sessão de Body Talk e no final pode fazer um reiki, ou a pessoa faz uma auriculoterapia para ir embora. O Body Talk tem alguma coisa a ver com a medicina chinesa quando ele foi criado? Existiu alguma interferência? O John ele era acupunturista, né? Tá. Então, muito do sistema é baseado nos conhecimentos de medicina chinesa, sim. Né? Mas não só. Ele vem muito da filosofia Vedanta, né? Ele tem uma parte grande sobre chakras, tem uma parte da psicologia que fala um pouco da memória ativa, memórias ativas que a gente tem, traumas que a gente vive, e isso gera marcas no nosso sistema. Tem um pouco sobre a fisiologia, claro, né? Fisiologia humana, toda a parte aí do conhecimento da anatomia. Que envolve tudo isso. Na realidade, é uma união de várias técnicas onde se criou vários protocolos, vamos dizer assim. Um protocolo onde tem uma base. E a partir daí, o conhecimento do terapeuta, ele vai como se fosse afunilando. Por exemplo, se eu estou no coração, mas eu conheço que o coração, ele entra sangue e sai sangue, é uma coisa. Mas se eu conheço o tipo de sangue, quais as válvulas, o funcionamento da válvula, é como se a minha lente ela fosse um pouco mais específica. Como eu conheço célula, eu posso entrar nos sistemas celulares. Não que isso ele vá ser um pouco mais efetivo de quem olha o coração, mas são só formas de visualizar. Mas o terapeuta, ele tem uma formação constante. Porque se eu chego num lugar onde eu não tenho conhecimento ampliado, por exemplo, chego na sua timo, e aí eu não sei muito bem da fisiologia dela com relação ao sistema, alguma emoção, eu anoto, a gente tem um caderninho vermelho. Eu anoto e depois eu vou estudar. Então, porque é um aprendizado constante, porque cada paciente eu acredito que seja um caso totalmente diferente. Totalmente o outro. E a maneira de falar com o corpo de um não é o mesmo papo que você bate com o outro, seria assim. Mais ou menos isso. E qualquer idade a pessoa pode fazer, por exemplo, se a gente tiver pais que têm interesse em levar os filhos, também é possível? É possível. Criança, nós fazemos a terapia com os pais também. Porque existe um entrelaçamento grande, né, um espelhamento da criança, as condições do pai, as relações que o pai está passando no momento. Muitas vezes a criança ela mostra isso através de um sintoma. Então, às vezes não é ela, mas ela é a vivência daquela família que está gerando um sintoma. Então é um núcleo, né? Criança a gente costuma tratar olhando esse núcleo como um todo. Quanto tempo pode durar um tratamento? Olha, cada pessoa é uma. Depende
do que a pessoa quer também, né? Às vezes ela vem com um sintoma, por exemplo, vou dar um exemplo de um caso que eu tenho. Uma pessoa, ela tinha uma hérnia na coluna, né? E ela fez um tratamento, aí de alguns meses... Um tratamento clínico? Assim, não, as nossas sessões, isso. Que ela teve praticamente redução completa da dor. Né? Agora ela vai continuar porque ela gostou. Reconheceu que aquilo foi bom. Isso não foi só um tratamento para dor para ela, mas hoje ela é uma pessoa que tem um melhor discernimento, que ela consegue ter um entendimento melhor sobre a vida. Então ela continua. Aí pode ser, ela vem a cada um mês, a cada 5 semanas, 2 meses. E como que é determinado esse intervalo? Porque você disse que pode ser semanal, pode ser a cada 2 meses, enfim, como que isso é determinado? No final da sessão, isso faz parte da sessão também. Perguntar quando que a pessoa precisa vir para abrir uma próxima. Porque aquela informação, ela vai rodar no sistema. Ela vai ficar rodando e a pessoa vai ficar respondendo aquilo. Então, quando chegar um momento onde abrir uma outra... É sempre uma resposta do corpo. E quando você fala rodando, é um tempo de processamento dessas informações. Isso. Essa palavrinha é ótima. Que é como se fosse um computador que vai fazer um download, vamos dizer assim, que eu estou achando aqui. Mais ou menos isso. Vou te dar um exemplo. A gente gera uma informação. Nós temos o nosso sistema energético, que são fluxos energéticos, do mesmo jeito que o nosso sangue movimenta pelas nossas veias, o nosso sistema movimenta canais de energia. Não são canais propriamente ditos, né? São lugares. Energia. Então, a partir do momento que a gente implementa uma fórmula, ela vai demorar 12 horas para percorrer todos os seus meridianos. Né? Depois de 24 horas ela vai estar todos os seus sistemas. Isso se a gente olhar sobre o olhar da medicina chinesa, mas se olhar sobre a ótica da física quântica, né, o tempo é relativo aí também. Quando você coloca essa questão de energia, outros corpos além do físico, eu acredito que muitas pessoas pensam que isso é místico. Tem a ver com misticismo? Você disse que, na verdade, tem todo um embasamento científico, mas existe algo de místico também nisso? Olha, assim, místico, vamos dizer, conceitual místico no começo, né? Se você disser que místico é tudo aquilo que não foi aceito por uma comunidade científica necessariamente, pode-se dizer que sim. Mas não necessariamente que cientistas não tenham chegado dessa forma, né? Porque a gente sabe que hoje a ciência, ela tem, existem muitas pessoas estudando, mas o que uma comunidade científica aceita é uma coisa. E em cada região também uma coisa. Então nós temos cientistas que postulam diversas teorias, como por exemplo o Dr. Amit Goswami, que é um físico quântico, que já foi muito materialista e hoje trabalha postula sobre essa relação entre os sistemas energéticos e a parte física, né, juntando ciência e espiritualidade. Então você vai dizer, muitos cientistas dizem que o que ele diz é místico, mas ele é doutor de uma universidade. É um momento de transição. Depende, assim, a gente está, exatamente, o Body Talk é interessante, é que ele vem quebrar um paradigma hoje da saúde, onde a gente vê a pessoa como a doença, né? Então você vai tratar a sua doença, você vai lutar contra a doença. Não, mas a doença ela é só um sintoma que está te dando uma informação, né? Por isso que a gente fala, o desequilíbrio é paradoxalmente um equilíbrio dinâmico, porque ela está me dando uma informação, né? Quando eu estou com raiva, isso é uma informação no meu corpo. E hoje, o que é comum? Se eu estou triste, é ruim. Se eu estou sofrendo, é ruim. Eu tenho que tomar alguma coisa para parar de sofrer. Eu não posso sentir tristeza.
Mas isso são movimentos psíquicos do nosso sistema, que também são sintomas e fazem parte da gente. Uma tristeza, por exemplo, ele é um movimento de introspecção. Então, quando eu estou vendo aquele sentimento, significa que eu estou tendo uma consciência um pouco mais ampliada sobre mim mesmo. Olha que oportunidade. Pois é. Claro, se eu estou num lugar onde eu não consigo sair, a gente busca uma ajuda. Agora, negar esses sentimentos que você nega o seu fluxo natural da vida. Na verdade, isso surge, eu acredito, para que você possa pôr luz naquilo que você estava guardando, né? Por um tempo vai guardando aquele sentimento, uma hora não, explode aquela coisa e vem mesmo algo físico e faz com que você vai entender o que isso está querendo te dizer. Exatamente. A gente precisa do físico hoje. No nosso Ocidente, é assim, a nossa cultura, né? A hora que chega um sintoma físico, que eu tenho medo que eu vá morrer, aí eu vou atrás. Só que esses sintomas, ele veio antes. Mas nós não somos educados para observar, né? Tá. E como fazer essa observação? São os nossos sentimentos. Sentimentos. Isso. Por exemplo, né? Eu tô me sentindo muito mais irritado esses dias. Isso pode ser um indicativo que a minha alimentação não vai bem, né? Aí você se sente irritado, essa raiva, isso vai pode afetar os outros órgãos, automaticamente vai. Chega um momento onde pode ter, enfim, uma pedra na vesícula, porque você tem uma irritação, aí você quer fazer uma coisa e não consegue, nunca consegue decidir. Isso ele vai impactar a vesícula, porque a vesícula ela é algo que vai gerar um movimento de decisão na nossa vida. E quantas vezes a gente, não, a vesícula eu posso tirar, pois já resolve eliminando, né? Claro que isso não vai afetar o sistema energético, e a pessoa, né, não é que ela vai ter uma falha nisso, mas já é um sintoma físico de algo que já veio antes e que a gente não pode ver. Bom, você estava dizendo que inclusive o Body Talk chegou no serviço público de saúde, é isso? Ou nos hospitais, é isso? Tem em Brasília, tem 2 projetos lá. Um é do Hospital da Criança, do Hospital do Câncer da Criança, e outro é o Hospital Militar, também na área de fisioterapia, onde tem grupos, né, algumas pessoas que estão fazendo um trabalho lá muito bonito. Interessante, sinal de que o Body Talk vem ganhando espaço também e com isso mais pessoas conhecendo a técnica. Muita gente chega no Body Talk e consegue a resolução, na verdade, daquilo que ela estava buscando e depois continuam na terapia também? Sim, como eu disse, muitas pessoas continuam, que é um processo de autoconhecimento, a gente sempre vai ter. Muitas vezes chega um momento em que você se conhece, pode ser que você não chegue a ter um sintoma físico, mas você já sabe que tem alguma coisa ali onde você não está conseguindo observar de uma forma clara. E o Body Talk, ele vai te ajudar nesse processo de autoconhecimento. Agora, em casa, quem está vendo a gente, a nossa TV também é regional, muita gente que vai achar difícil vir aqui em Piracicaba. É possível fazer alguma coisa através de alguma dica do Body Talk? Alguma técnica, alguma coisa que a gente pode fazer em casa? Claro. Eu posso ensinar uma técnica que chama de córtices, que é uma técnica que a gente dissemina para todo mundo, que ela vai fazer como se fosse um restart no nosso sistema, né? Nosso cérebro, ele tem 2 hemisférios, o direito e o esquerdo, e ele tem uma região que conecta esses. Mas eles são separados, ele tem uma região que conecta. E no nosso dia a dia, culturalmente, a gente é muito estimulado a usar o hemisfério racional, né? E o outro, ele não é tão estimulado. Então, essa técnica, ela vai fazer uma integração entre esses hemisférios, vai como se desse como se fosse um restart, né? Desse um reset ali no computador. Desligou o computador, ligou de novo. Eu falo, começar tudo de novo. Pode fazer a hora que quiser,
antes de estudar, antes de fazer alguma atividade, eu vou ensinar. Posso ensinar? Por favor, pode. Então, essa técnica ela chama de córtices. Você vai pegar a sua mão, vai colocar na base da cabeça. Perceba que ela está pegando os dois hemisférios. Então, a mão ela tem um eletromagnetismo. Quando a gente coloca, é como se ela fosse uma ponte entre os hemisférios. Então, com a mão aqui, você vai dar uns toques na cabeça, no coração. Sempre respirando fundo. 2 respirações, você pode subir a mão para essa outra região, né, do cérebro. E quantos toques, Bia, na cabeça e no coração? Esses toques, eles podem ser aleatórios, tá? Intuitivos. Importante é pegar a região da cabeça. Sempre no topo, porque... E a mão tem que ser direita, esquerda ou... Tanto faz. Tanto faz. O importante é que esses toques sejam com a mão aberta. Você não pode dar toques pontuais com a ponta dos dedos, porque eu lembro que o importante é pegar os 2 hemisférios. Chega no final. Os lados. Pode fazer, experimentem. E aí, qual que é a sensação que a pessoa tem? Ela sente uma sensação diferente depois? É como se desse um relaxamento. Né? É como se dividisse a cabeça em 4 pontos. Assim, a gente pega as regiões occipital, né? Parietal, aqui frontal, até aqui. Tá. E sempre batendo. E aqui também, que é o límbico. E no final termina aqui. Representando o sistema límbico. Até a própria inspiração e expiração de uma forma tranquila, né? Isso já vai gerar uma mudança, porque a gente está ali no dia a dia, a gente nem respira direito, né? Pois é. A hora que a gente para. O importante também é o foco mental. Você está lá, nossa, eu vou ter... Está aqui pensando no carnê das Casas Bahia, não adianta. Eu vou ter que fazer comida, eu vou ter que fazer isso aqui, não. Naquele momento, relaxa. Se você tiver com algum sintoma, alguma dor, você pode focar naquela dor, nessa parte. Ou simplesmente focar aquele momento de reinício. Porque para reiniciar você precisa parar na mesma coisa. Exatamente. Desligar. Bom, Bianca, eu gostaria de agradecer muito pela sua participação, pelas informações que você trouxe para a gente e pedir para que você deixe seus contatos, caso alguém tenha interesse também em procurar a técnica, já que você é a única terapeuta aqui em Piracicaba, né? Isso. Eu atendo no meu espaço, que chama Liride. Temos o site www.liride.com.br e o telefone é 3041-6204. Quem quiser mais informações, quem quiser conhecer, muitas vezes a pessoa fala, nossa, eu não conheço. Então, eu marco 15 minutos, a gente vai conversa, você explica o sintoma, a gente vê como pode fazer, é muito comum. Tá bom. Pode entrar em contato, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, agradeço. uma ótima tarde para você. Obrigada. E o programa Opinião Agora fica por aqui. Para você, uma excelente tarde. A gente se vê ao vivo amanhã. Até lá. Tchau. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.